Vamos abrir em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 21 e 22, somente a parte A. Vou esperar os irmãos acharem. Quem for achando vai dar glória a Deus, amém? Lucas 15, 21 e 22, amém? Diz assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Somente a parte A do versículo 22, vamos todos juntos até a palavra roupa, amém? Do versículo 22, diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Amém? Podemos assentar. Essa história é uma história bastante conhecida, essa parábola do filho pródigo. Apesar dessa parábola ser bastante conhecida, e o tema está em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 20, não é isso? Somente a parte A. Eu gostaria de juntar, de fazer uma coesão entre a parábola do filho pródigo e apenas o versículo 20 do segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Porque quando eu olho a vida deste homem, quando eu olho a parábola do filho pródigo, eu percebo que ele tomou uma atitude errada, assim como o rei Davi tomou em um determinado momento da sua vida. Este menino que cresceu com seu pai, este menino que foi educado com tanto carinho, mas talvez pelas más companhias, mas talvez pelas opiniões alheias, ele foi impulsionado e convencido a sair de casa. Ele pede a sua parte ao seu pai, a parte da fazenda, seu pai lhe dá. Este menino ele acaba desmanchando a amizade, ele acaba quebrando o elo de amor, de carinho que ele tinha com o seu pai. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Não foi o pai que quebrou a amizade com seu filho, mas foi o filho que pediu para sair. Foi o filho que desmanchou a amizade com o pai. Este filho pega a sua parte que ele tinha direito e ele sai. Ao decorrer desta parábola vamos perceber que ele começa a gastar esse dinheiro descontroladamente. Eu faço uma analogia bem rápida aqui, porque eu percebo que enquanto este homem da parábola tinha dinheiro, com certeza ele tinha amigos. Mas logo quando o seu dinheiro acaba, os seus amigos desaparecem. Ele agora está sozinho, ele agora está cabisbaixo, tem um cheiro de tristeza correndo sobre a sua vida. E ele começa agora a desejar, diz a Bíblia, a comer os alimentos que eram para os animais, que eram para os porcos. Eu vejo o versículo que vai dizer que ele desejava comer a comida dos porcos. Tem uma vírgula, e mais à frente diz: e ninguém lhe dava. Eu me arrisco a dizer que aquele homem estava desejando comer a comida dos porcos. Ele até não comeu, mas porque ninguém lhe dava. Porque se alguém se oferecesse para ele, com certeza ele comeria. Porque ninguém deseja algo sem querer. Quem deseja é porque quer. Aquele homem estava num estado tão precário, estava vivendo uma situação tão difícil na sua vida, que ele se rebaixou a querer comer a comida que era destinada aos porcos. Mas graças a Deus, nessa introdução, ele rapidamente vem à memória. Ele começa agora a criar uma esperança. A sua mente começa a abrir. Ele percebe que ele está no caminho errado. Ele percebe que a escolha que ele fez é errada. E ele retorna para a sua casa. Enquanto ele está voltando para a fazenda, eu gostaria de fazer aqui um teatro, porque eu imagino ele voltando para a fazenda.
Eu imagino o seu pai dentro da fazenda, cuidando das coisas da fazenda, e quando o pai olha de longe, vê o filho voltando, uma lágrima deve rolar do rosto do pai, uma lágrima deve rolar do rosto do filho. Há um amor muito grande, há um choque de amor, um choque de carinho, porque o filho que praticamente, segundo a Bíblia, o pai vai dizer que estava morto, o pai vai dizer que o filho reviveu, porque ele volta para a casa do pai, e ele percebeu que aonde ele estava não era o seu lugar, e ele diz que na casa do seu pai, os trabalhadores tinham abundância de alimento. Ele percebeu que na casa do seu pai era um lugar de abundância. Ele percebeu que na casa do seu pai era onde ele havia de encontrar carinho e amizade. Ele percebeu que era na casa do seu pai aonde ele iria encontrar a verdadeira amizade. Ele começou a perceber que era na casa do pai aonde ele iria ser bem recebido, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. O pai começou a olhar para ele, ele vem correndo em direção do pai. Eu gostaria de fazer um teatro, como eu disse aqui. Eu imagino o pai chorando, o filho também chorando. Eu quero agora imaginar esse encontro. Eu queria que você imaginasse juntamente comigo o filho e o pai se encontrando e reatando a amizade. Um elo que antes estava quebrado porque o filho quebrou. Agora este elo está sendo agora de novo soldado e agora está reatando a amizade. Esta foi somente uma introdução, e quando eu olho para o segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 20, a parte A, eu vejo que Davi nada mais está fazendo porque reatando a amizade. Porque ele está reatando a amizade. Quem era Davi? Davi não era ninguém. Davi, quando ele era menino, não tinha nenhuma perspectiva de futuro dentro do contexto em que ele estava inserido. Ele era o mais novo, estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai, mas Deus vai lá e unge Davi. Deus tem um propósito, e como foi dito aqui, os planos de Deus não podem ser frustrados. E Deus tinha um propósito de colocar Davi como rei, ele seria rei no tempo determinado. Davi, ele vence o gigante. Davi, ele começa a governar, agora como governo, agora como rei. Aí que vem o problema. Por que o problema? Porque quando ocupamos algum cargo, quando ocupamos uma posição muito elevada, às vezes perdemos valores. Eu gostaria de te alertar aqui nessa noite: nunca deixe de perder, nunca perca, melhor dizendo, os seus valores por causa de uma posição. Nunca perca o seu caráter por causa de uma posição. Davi perdeu isso. Teve um momento da sua história que ele perdeu isso. Quando eu olho para o livro de 2 Samuel, capítulo 12, eu não reconheço esse Davi. Quando eu olho para o capítulo 12, o capítulo 11, 12, até o versículo 20, até o 19, eu percebo que esse Davi é um outro Davi. Não é o Davi que enfrentou o gigante, não é o Davi que poupou a vida de Saul. Que Davi é esse? Eu não reconheço esse Davi. Mas quando eu vejo no capítulo 20, Davi querendo se consertar com Deus, eu percebo que ele não tentou justificar o seu eu, como às vezes eu e você fazemos na nossa vida. Ao decorrer da nossa vida, nós fazemos amizades e desmanchamos amizades. Isso é normal, faz parte da vida. Ao decorrer da nossa trajetória, conhecemos pessoas e às vezes nos abandonamos, ou às vezes deixamos de falar com ela porque saímos, mudamos de cidade, mudamos de local e perdemos o contato. É uma amizade que foi desmanchada por causa de uma situação adversa. E com Davi não foi diferente. Davi, ele era um jovem, era um levita. Davi adorava a Deus em todo o tempo. Davi gostava de estar perto da presença de Deus. Mas quando ele ocupa o cargo de rei, ele começa a subir no seu palácio. Eu narro agora a história e entro na pregação. Eu começo a olhar Davi está no seu palácio. E quando ele olha para fora, diz a história que tem uma mulher se banhando no jardim da sua casa. Quando eu li esse versículo, eu dei um sorriso muito grande. Por que um sorriso? Porque Betseba era uma mulher muito moderna. Por que uma mulher muito moderna? Porque ela queria e porque ela estava no jardim da sua casa se banhando. Porque ela não estava se banhando dentro da sua casa. Já era uma estratégia do inimigo para poder corromper o rei Davi. Eu queria te alertar nessa noite para algo na sua vida. Tome cuidado com os sentimentos que podem ser despertados em você. Tome cuidado, pode ser uma estratégia do inimigo para acabar com o seu casamento.
pode ser uma estratégia do inimigo para acabar com o seu namoro, o seu noivado, pode ser uma estratégia do inimigo para desfazer a sua amizade com Deus. Quantas pessoas na nossa geração não têm desmanchado a amizade com Deus por causa de sentimentos alheios, sentimentos que nos afastam de Deus, mas o Espírito Santo de Deus me impulsionou, me trouxe aqui para dizer para você que Ele nessa noite quer reatar a amizade com Ele, Ele nessa noite quer reatar a sua amizade, Ele não quer deixar você, Ele quer te dar um abraço, Ele quer reatar, Ele quer reatar, Ele quer reatar. Porque era a primavera, e a primavera era a melhor estação para se guerrear, porque as ruas estavam bem limpas, não havia obstáculos nas ruas, e ao longo do caminho havia alimento. Então os reis, porque tinha alimento e porque a condição era boa na primavera, eles saíam para guerrear. Mas Davi já começa errando por aí. Ele, ao invés de sair para guerrear, ele fica no palácio. Não sei se você entendeu, mas eu vou te explicar. Deus te chamou para guerrear, mas ao invés de guerrear, você fica no palácio. E quando você fica no palácio, você está sujeito a se contaminar por sentimentos que vão te afastar de Deus. Mas quando você ouve o amor de Deus e sai para guerrear, meu querido, nada e ninguém poderá te afastar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai estar juntinho com você, e você juntinho com Ele. A amizade a cada dia fica mais forte, a amizade a cada dia fica mais forte, e a cada dia essa amizade vai crescendo, a intimidade vai crescendo. O inimigo, quando olha para você, ele já fica com medo de se aproximar, porque sabe que a sua amizade com o Espírito Santo de Deus está no grau muito elevado. Diz a história que Davi despede o seu exército, e o exército vai para a batalha, e Davi fica no palácio. E ao ficar no palácio, como eu já disse, não tinha nada para fazer, e ele vai e sobe no segundo andar. Na varanda, quando ele olha, ele enxerga uma mulher. E o homem, quando ele ocupa uma posição e ele perde valor, ele deixa de pensar em Deus. Ele não pensa em Deus. Primeiro ele pensa no seu desejo. Primeiro ele pensa naquilo que pode satisfazer, naquilo que pode o beneficiar. Então, por ele ser rei, ele sabe que ele poderia chamar aquela mulher, e aquela mulher teria que vir. E ele chama aquela mulher. Aquela mulher vem, que era uma estratégia do inimigo para corromper Davi. Davi é atraído por aquela mulher e acaba errando, acaba pecando.
Eu vou adiantar porque a igreja é instruída e conhece a história. Aí vem um profeta por nome Natã e vai dizer para Davi, em uma cidade tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico, ele ia dar o banquete, e ao dar o banquete, ele foi na ovelha, na cordeira do homem pobre, a ovelha, a cordeira que aquele homem pobre tanto amava, que criou com tanto carinho, como se fosse parte da sua família. Glória a Deus, aleluia. Chama para você, Deus chegou aí, eu vou entrar. Espírito Santo da verdade. Deus chegou aí, Você se lembra do início da mensagem, da introdução do filho pródigo que eu disse aqui? Davi, ele fez o mesmo papel do que o inimigo fez com o filho pródigo. Acabou corrompendo o filho pródigo e tomando do pai a ovelha querida. Davi fez isso. Davi tomou de Urias a ovelha que ele tanto amava. Ele tinha muitas, não tinha por que fazer isso. Mas o homem, quando ele desmancha a amizade com Deus, ele não consegue enxergar um palmo na sua frente. Davi agora está corrompido pelo pecado. O homem que foi segundo o coração de Deus está corrompido pelo pecado. Por que você está dizendo isso, pregador? Eu estou dizendo isso para dizer para você que nunca desista porque você errou. Porque os maiores homens, os homens que são considerados heróis da fé, também erraram. Mas a diferença é que quando eles erraram, eles se arrependeram logo depois. Davi errou. E ao errar, ele faz algo pior. Um pecado acaba trazendo outro, um abismo, chama outro abismo. O que ele faz? Ele percebe que a mulher estava grávida. E agora há um problema, porque ela tinha marido. E como ia ficar isso se o esposo dela estava na batalha, estava guerreando a favor do rei? Davi manda trazer o seu esposo. E de duas tentativas, tenta fazer com que ele se deitasse com sua esposa para poder camuflar o seu pecado. Olha a situação onde chegou Davi. O homem que venceu o gigante agora está tentando camuflar o seu pecado. Ele tenta, mas não consegue, porque Urias era fiel, porque Urias servia com vontade, com amor ao seu rei e ao exército. Davi percebe que não iria conseguir fazer com que Urias se deitasse com a sua esposa. E o que ele faz? Manda ele para a linha de frente da batalha. Ele fala para Joabe, coloca ele na linha de frente. Observa onde os inimigos são mais valentes, tem mais habilidades. Coloca ele lá na frente da batalha e recua com o exército, deixa ele morrer. E o engraçado é que quem leva a carta era o próprio que ia morrer. O soldado vai levando a carta, ele está caminhando para a morte. Ele está caminhando para a morte, mas não sabia. Ele vai levando a carta, dá a carta para Joabe. Quando Joabe lê a carta, percebe a estratégia do rei. E ele percebe que se colocasse Urias na frente da batalha e recuasse com o resto do exército, os outros oficiais iriam perceber. Então, como que ele iria fazer? Ele, sabiamente, não só coloca o esposo traído na frente da batalha, como também coloca a linha de frente do exército. Ele manda um certo grupo do exército se aproximar das muralhas. Por quê? Porque em cima das muralhas estariam os arqueiros. Os arqueiros iriam poder mais facilmente alcançar esses homens. Então eles estariam mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Olha a estratégia de Davi. Como que um erro foi levando a outro erro. Como que a amizade que antes ele tinha, agora parece que ele não tem mais. Quando eu olho o 2 Samuel capítulo 12, eu não enxergo Davi como o outro Davi que a Bíblia menciona no 1 Samuel.
Esse Davi que eu leio aqui nesse capítulo 12, parece que não é o Davi a qual Deus ungiu lá na casa de Jessé, o seu pai ainda. Esse Davi está totalmente destruído pelo pecado. Esse Davi está totalmente cego pelas ambições, está totalmente cego pelos sentimentos mundanos, está totalmente mergulhado no lamaçal do pecado. E aquele homem morre. Esse homem morre. Eu não vou enfocar aqui, não vou focar no erro de Davi. Vou adiantar a mensagem porque eu quero trazer o conserto. E quando Davi ele erra, ele pensa que ninguém ia saber. Ele pensa que ninguém iria tocar mais no assunto, porque o rapaz estava morto. Ele estava falando, está tudo certo, resolvi o problema. Mas quando o profeta do Senhor chega para ele e aponta na sua cara que ele era o homem a quem havia pecado contra o Senhor, ele era o homem a quem havia tomado daquele homem a sua esposa, e aqui começa o teor da mensagem. Sabe qual é a diferença minha e sua para Davi? É porque quando eu e você erramos ao decorrer da nossa vida, queremos justificar os nossos erros. Quando erramos, procuramos nos justificar perante Deus o porquê erramos. Mas Davi não fez isso. Davi não fez isso. Davi não fez como Adão, que quando pecou, tentou se justificar diante de Deus. Davi não fez isso. Davi não fez como Caim, que também tentou se justificar. Davi também não fez como Saul, que ao errar, dizendo para o Senhor que tinha obedecido a lei, tentou argumentar com Deus. Davi não fez isso. A sinceridade de Davi começou a comover, começou a mexer no coração de Deus. E quando Natan fala para Davi que ele havia pecado, que ele havia errado, Davi rapidamente se ajoelha e diz: pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Aí ele vai compor o salmo tão maravilhoso que é o Salmo 51. Ele vai dizer que ele está errando, mas o desejo dele é de se arrepender. Ele começa a compor o salmo e começa a dizer mais ou menos assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova o meu espírito, não aparte de mim, Senhor, a sua presença, e não aparte de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Davi está dizendo: Senhor, eu errei, eu confesso que eu errei, eu confesso que eu pequei, mas Senhor, eu quero reatar a amizade. Eu sei que eu errei, mas a amizade, Senhor, eu quero de novo essa amizade. Ele percebeu que sem Deus ele não poderia viver. Ele percebeu que sem a presença de Deus, sem a amizade dele com Deus, ele iria morrer e teria um destino muito pior. Então ele começa a perceber, ele começa a fazer algo, o que a Bíblia diz, ele começa a trazer a esperança, o que podia trazer esperança, ele traz na memória, ele coloca na memória o que podia lhe trazer esperança. E qual era? Era um arrependimento sincero, era um arrependimento. Eu sei que ao decorrer da minha e da sua vida, nós erramos, nós tropeçamos, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: reate comigo a amizade, reate, adore ele, porque ele me trouxe aqui para dizer para você que ele quer de novo restaurar a amizade. É noite de trocar de roupa, é noite de tirar as roupas velhas, nos revestir da amizade nova, da amizade restaurada. Tira a roupa que está suja e se revista no manto do Senhor. Deus nessa noite quer restaurar. Você se lembra do seu primeiro amor com Deus? Quando você vinha para a igreja e adorava em todo tempo, você vinha para a igreja e só sabia glorificar. Mas hoje é diferente. Você não consegue abrir a boca, mas
Mas o Espírito Santo de Deus está me tocando para dizer para você que Ele quer restaurar, Ele quer restaurar, Ele quer restaurar a amizade. Eu já vou terminar. Se coloque de pé nessa noite. Só quem nessa noite, só quem quer alcançar um grau mais elevado com Deus, só quem quer fortificar mais a amizade com o Espírito Santo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui à frente você que quer com Deus reatar a amizade. Você que quer alcançar um grau mais elevado com Deus. Oh, aleluia! Eu estou sentindo que hoje é noite de reatar a amizade. Oh, na banda subir a barata. Hoje é noite de reatar com Deus a amizade. Oh, aleluia! Aquela chama que uma vez estava acesa e hoje já não mais se encontra. O Espírito Santo quer acender ela hoje. Oh, depois a subir a barabandá. Sai por debaixo do dano, sai por oh, aleluia, Senhor. O seu povo está aqui.